Olá, meu nome é Thaís Barbosa, sou estudante de Engenharia Civil pela Universidade da Unigran Rio. Vou dar o tema de princípios da hidrostática. O objetivo desse vídeo é compreender os principais conceitos que o comportamento dos fluidos, as suas propriedades e as aplicações. A mecânica dos fluidos é o ramo da engenharia que vai estudar o comportamento dos gases, tanto em repouso quanto em movimento. Ela é essencial em várias áreas da engenharia, especialmente na engenharia civil, pois ela vai ajudar a entender como a água e os outros comportar dentro das tubulações, dentro dos reservatórios, dentro de hidrelétricas. Entre as aplicações, está o abastecimento de água, a drenagem urbana, a construção de barragens e até mesmo o funcionamento de turbinas e bombas. A gente pode conceituar o fluido de substância que vai se deformar continuamente quando é superfície tangencial, ou seja, existir a deformação. Os fluidos eles podem ser divididos em dois tipos. Eles podem ser divididos em dois grupos: líquidos, que têm um volume definido, mas ele tem forma variável; os gases, que não vai ter forma e nem volume definido. E essas são características que vão permitir que o fluido se ajuste aos recipientes ou aos condutos que eles estarão contidos. Para entender o comportamento dos fluidos, a gente precisa conhecer também as propriedades deles. Então, a gente tem como principais propriedades a massa específica, que vai ser a relação entre a massa e o volume do líquido. O peso específico, que é a força peso por unidade de volume, e a densidade relativa, que é a comparação entre a densidade da substância e a água. Ela normalmente ela vai ser usada assim para comparar a densidade do fluido da água. Temos também a compressibilidade, que é a medida da variação do fluido. A força normal exercida sobre uma superfície por unidade de área é a pressão. Temos também a temperatura, que influencia a viscosidade e a densidade dos fluidos, e a tensão superficial, que é uma força que mantém coesas as moléculas na interface do líquido e do ar. Todas elas vão influenciar de uma maneira a forma como esse líquido vai se comportar. Então, por isso que é importante saber dessas propriedades. Os fluidos também podem ser classificados como fluido real, fluido não newtoniano. Sendo o fluido ideal, que é o fluido teórico, né? Que ele é sem viscosidade e ele é incompressível. O fluido real ele possui viscosidade e perdas de energia. Além disso, há fluidos newtonianos, que vão obedecer à lei de Newton da viscosidade, ou seja, a relação entre a força e a deformação vai ser linear. E também temos os fluidos não newtonianos, como o sangue, a lama e a tinta, cuja viscosidade vai variar conforme o movimento. A viscosidade dos fluidos é a propriedade mais importante dos fluidos. Ela vai representar a resistência interna ao escoamento, ou a dificuldade que as camadas do fluido têm para deslizar umas sobre as outras. E existem alguns tipos de viscosidade. A viscosidade dinâmica, que é a relação entre a tensão e o gradiente de velocidade. Ela vai medir a força necessária para movimentar a camada do fluido. A gente tem a viscosidade cinemática, que é a relação entre a viscosidade dinâmica e a densidade. Ou seja, ela vai relacionar essas duas grandezas aí. Nos líquidos, a viscosidade ela vai diminuir com o aumento da temperatura. E nos gases, a viscosidade vai aumentar com o aumento da temperatura. Então, também há influência da temperatura aí na viscosidade de líquidos e gases. Quando os fluidos estão em repouso, estudamos a estática dos fluidos, ou seja, onde não há escoamento. Aqui a pressão hidrostática é um conceito fundamental e ela vai aumentar com a profundidade e ela vai ser dada pela seguinte equação. Por essa equação aqui.
E ela vai aumentar linearmente com a profundidade. O princípio de Pascal explica que a pressão aplicada em um ponto de determinado é transmitida igualmente a todos os pontos, sendo a base dos sistemas hidráulicos como freios e macacos hidráulicos. Outro princípio importante é o de Arquimedes, que vai explicar o empuxo. Ele diz: todo corpo imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima igual ao peso do fluido de deslocamento. Esse conceito é muito usado no projeto de navios, submarinos e também de balões. Quando o fluido se movimenta, entramos então no estudo do escoamento. A equação da continuidade é dada pela seguinte equação aí. E essa equação mostra que a vazão se mantém constante em um sistema. Além disso, a gente tem os regimes de escoamento. Existem dois regimes. Regimes esses são linear e turbulento. O linear é quando o fluido se move de forma suave e ordenada, e o turbulento é quando há vórtices e misturas irregulares de velocidade. Essa diferenciação é muito importante em tubulações, pois ela influencia nas perdas de carga e na eficiência de sistemas. Falando de mais conceitos fundamentais, a gente tem também a pressão absoluta, que é a soma da pressão atmosférica, da pressão manométrica, a pressão manométrica, que é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. E também temos o número de Reynolds, que ele vai determinar o tipo do escoamento. E aí a gente consegue determinar o tipo de escoamento através da seguinte aqui. E aí, através disso, a gente consegue determinar. Se o valor for menor que 2.000, ele é laminar. Se o valor for maior que 4.000, ele é turbulento. Valores intermediários indicam um regime de transição. Também é importante entender as diferenças entre a pressão absoluta, a pressão manométrica e atmosférica, pois elas aparecem com frequência em medições do projeto. Para finalizar, a gente pode dizer que a mecânica dos fluidos é uma base fundamental para os estudos, porque com ela a gente consegue compreender o comportamento. E ela vai nos permitir dimensionar sistemas de abastecimento, drenagem, canais, reservatórios, além de evitar falhas estruturais e desperdícios de energia. O conhecimento dessas propriedades é essencial para todo engenheiro que trabalha com projeto de infraestrutura hidráulica. E assim a gente consegue entender que elas são a base, para diversos tipos de estudo.